Eu sou professora na rede pública, na educação básica há 13 anos. Sou formada em História, mestra em Educação pela PUC-Rio. Atualmente, eu desempenho a minha função numa sala de leitura, num espaço de leitura, em uma escola com turmas do segundo segmento do ensino fundamental, turmas de projeto e educação especial. Eu convidei para essa nossa roda de conversa, esse nosso encontro, duas professoras, duas profissionais que eu conheço e que me inspiram profunda admiração pelo trabalho que realizam. Então, está aqui conosco a Clarice Cancela, que é professora de artes na rede pública e também doutora em educação pela PUC-Rio, e Viviane Bausi, que é mestranda no curso Prof. Letras da UFRJ, professora de língua portuguesa, tanto na rede pública quanto na rede particular. Para esta nossa roda de conversa, nós escolhemos como tema Mundo Impossíveis, reflexões sobre o nosso presente. Estabelecemos como um objetivo básico, assim, para essa nossa conversa, para esse nosso encontro, a ideia de promover esperança, né? E promover esperança no sentido de mostrar como nós, professoras da rede pública, na educação básica, reinventamos o nosso modo de fazer cotidiano ao ensinar e aprender. Neste momento em que a desesperança bateu a porta, né, já que uma pandemia assolou o mundo. Uma situação única na nossa trajetória de vida e na nossa trajetória profissional. Então, a ideia é apresentar e refletir sobre as possibilidades, os caminhos que nós, como professoras, escolhemos seguir diante dessa adversidade para tentar alcançar os nossos alunos, afetá-los, né? Atingi-los, mesmo diante desse cenário tão desanimador e, às vezes, que promove assim, muita desesperança. Então, para início de conversa, nesse bloco 1, eu gostaria de saber de vocês, tanto da Viviane quanto da Clarice, como foi o recebimento das primeiras notícias em torno da pandemia e como que foi a adequação da rotina de vocês a esse novo mundo. Então, olá. A princípio, eu fiquei bastante receosa quando apareceram os primeiros relatos, né, de casos aqui no Brasil, principalmente pela incerteza do que viria, quantos casos, quantas mortes, se sairíamos bem dessa ou não, e ainda vivemos essa incerteza, né, já que a pandemia ainda não terminou. Em relação ao trabalho, né, ficamos uma semana parados, e logo em seguida a rede privada entrou com as aulas online, né? A princípio pela plataforma que a escola já utilizava e em seguida nós passamos a utilizar outras ferramentas para que a gente tivesse um contato direto com os alunos. Adequar-se a essa rotina a princípio foi desafiador, deixar a sala de aula, dar aula olhando para o computador, tirar dúvidas pelo chat, preparar slides, produzir material, pesquisar bastante, além de ter de aprender a mexer nas ferramentas, reconhecer suas funções e, em alguns casos, ensinar os alunos a mexer nelas também. Depois consegui me adaptar e tentei fazer com que as aulas se tornassem mais prazerosas e dinâmicas. Passei a criar jogos, usar vídeos e alguns recursos que a internet nos oferece. O legal foi que os alunos também nos ajudaram bastante, trabalhamos numa rede de colaboração, né, professores e alunos, todos aprendendo juntos. E você, Clarice, como que foi aí o recebimento das primeiras notícias e ter que se adaptar, né? Adaptar ao seu modo de fazer cotidiano? Olá, gente. Espero que estejam bem. Eu estava aqui, né, ouvindo a professora Vivi falando e refletindo um pouco, assim, eu confesso que no início da pandemia, quando começou, né, lá fora e tal, eu fiquei meio assim, bobagem, né, não é nada. E olha onde a gente está hoje em dia, né, eu acho que ninguém poderia imaginar a situação que a gente estaria mundialmente, nacionalmente falando. Então, quando as aulas começaram a parar em março, eu falei, nossa, gente, a parada é séria mesmo, né, vamos pensar o que é isso aí, né. Então, enfim, aí a gente parou de ir para as escolas no final de março, por aí. Tivemos um recesso, porque ninguém sabia o que fazer. E acho que a gente não sabe até hoje, está construindo juntos, né? O Brasil inteiro. Não estou falando nem a nível mundo, falando mais a nível Brasil mesmo, a nível educação, enfim.
E depois desse breve recesso, lá final de abril, início de maio, a gente retomou essas atividades de modo remoto, porque foi compreendido que os alunos não poderiam ficar sem fazer nada até sei lá, até quando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tecnológica. Então, não estou falando enquanto professora, não, falando mais enquanto ser humano mesmo, não tive dificuldades em relação à tecnologia. Quer dizer que eu saiba tudo 100% e não esteja aprendendo? Pelo contrário, estou aprendendo pra caramba. Tá fazendo live no Facebook para os alunos, a gente está fazendo hoje em dia, o que não era usual, né? Mas, assim, eu, professora Clarice, não tive dificuldades em adaptar essas novas tecnologias. Facebook, Google Classroom, próprio WhatsApp, né? Que a gente hoje em dia não vive sem. Mas, com certeza, é uma coisa nova que a gente está aprendendo aí, com algumas dificuldades, tanto por parte dos meus colegas quanto por parte dos estudantes. Uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, que eu destaco nesse momento, é que esses estudantes nossos não sabem exatamente usar a tecnologia. Eles sabem para o que eles querem. Para o que eles não querem, eles já ficam meio assim. Então eu falo assim, como assim vocês vivem no WhatsApp, vivem com o celular em sala de aula, que nem pode, mas tudo bem, e agora estão com uma certa dificuldade de acessar esses elementos? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, enfim, está sendo um momento, acho que, reflexivo, né, para todos nós. De aprendizagem, assim, né? Tanto para eles quanto para a gente. Eu concordo muito com... Eu acho que a maioria das pessoas, né, que não acreditavam que fosse durar tanto. Eu confesso que nas primeiras semanas eu sempre levei com muita seriedade, eu achava que o assunto era sério, com medo, né, com preocupação, mas eu não acreditei que fosse durar tanto, então eu consegui manter uma rotina ótima. Conseguia fazer as coisas, cheia de projetos para desenvolver com os alunos, mesmo remotamente, mas com o passar dos dias, eu me senti assim tomada por uma desesperança mesmo, né? Por uma incerteza. O que vai acontecer amanhã? O que vai ser do futuro? E isso começou a afetar a minha rotina. Eu já não conseguia mais pensar em tantos projetos, em tantas atividades quanto antes. E hoje eu digo que o que eu tenho produzido tem muito mais a ver com o compromisso que eu tenho com cada aluno em relação a tornar mais acessível, a mobilizá-los em torno da leitura, né, do livro literário, já que eu sou uma professora que atua em sala de leitura, e o acesso ao livro, nem que seja o livro em formato digital. Então, essa vontade hoje que me move tem a ver com essa preocupação com eles, com esse compromisso que eu tenho com eles, porque realmente o cenário mudou demais a minha rotina. Hoje, planejar o dia seguinte já é bem difícil, né? Então, eu tenho tido essas dificuldades pessoais que acabam sendo refletidas na vida profissional também, né? Sim. Mas a peteca não está caindo por conta desse compromisso que eu tenho com eles. Então, ainda que não seja todo dia, eu mantenho um contato regular com eles por meio das ferramentas possíveis. Já iniciando, então, o segundo bloco, eu gostaria de que a gente pudesse falar um pouquinho dos obstáculos que nós encontramos nessa tentativa de alcançar os alunos, de acessá-los remotamente, né? No meu caso, por exemplo, eu queria mencionar duas questões, assim, dois obstáculos muito gigantescos. O primeiro foi conseguir títulos de livros, né, de interesse dos alunos. É bom especificar esse ponto, porque existem alguns livros disponíveis, né, em domínio público, mas assim, os livros de interesse dos alunos, muito difícil ter acesso a eles em formato digital, por conta de autorização de autores, ilustradores, editoras. Então, isso tornou assim muito, muito difícil continuar incentivando os alunos a lerem o livro em formato digital, já que a gente não conseguia acessá-los, né? E a outra questão que eu acho que vai aparecer aí na fala de vocês, nos pontos que vocês vão abordar, é a dificuldade do próprio acesso à internet. Não é uma realidade hoje na rede em que eu atuo, que todos os estudantes tenham acesso à internet, sequer aparelho de celular. Então, como que você vai acessar um livro remotamente, né, na internet, se você não tem nem internet e você não tem celular?
Então, isso tornou o trabalho muito difícil num primeiro momento, porque se o meu trabalho é exatamente incentivar o uso do livro, a leitura do livro e a leitura literária, como que eu faço isso sem livro, né? Isso me jogou num desafio gigantesco de precisar pensar o que fazer para continuar levando aos alunos um pouco de leitura e de livro, né? Mesmo sem eles terem acesso à internet, mesmo os livros que eles gostam não estando em domínio público ainda, não estando disponíveis. Então, como fazer isso? Eu precisei me reinventar, né? Mas eu vou falar dessa reinvenção daqui a pouco. Eu queria ouvir de vocês agora esses obstáculos. O que aconteceu? Quando vocês perceberam que o contato seria remoto, o que vocês começaram a perceber que estava difícil aí nesse caminho para tentar alcançar esses sujeitos? Sim, o acesso acho que, o principal obstáculo, creio eu. Esse ano, eu estou em 2 escolas, se a gente for falar sobre poder econômico, então são 2 escolas da rede municipal de ensino, mas que têm um poder econômico maior. Essas 2 que eu atuo. Numa delas, eu atuava presencialmente com 4º, 5º anos, e na outra, 6º, 7º e 9º. São 2 escolas assim, de alto padrão, vamos dizer assim. Mas, como é uma escola pública, tem realidades distintas dentro dessas 2 escolas, né? Então, assim, óbvio, eu não atinjo 100% dos alunos, isso é claro, né? Em ambas as escolas eu não atinjo 100%. Diria eu em 70, talvez, 80. Acho que por aí, acho que uns 80, assim. Com meus 9º anos, eu já tinha um contato via WhatsApp, que eu sempre gostei de trabalhar com o 9º ano, tendo contato com eles, são maiorzinhos, então eu não vejo problema nessa troca de números de telefone. Mas mesmo assim, tendo grande parte no WhatsApp, eu não tenho grande parte no Google Classroom, que é a ferramenta que a gente está utilizando. E eu vim descobrir o porquê esses dias que eu não tinha me atentado a isso. Um aluno, que inclusive é um aluno muito bom, ele falou, prof, poxa, a gente até inclusive bate papo sobre a pandemia, o rapaz é muito, muito bacana mesmo. Prof, eu tô aqui, não consigo muito acompanhar as interações lá no Classroom, porque eu tô usando bônus aqui da operadora tal. Porque às vezes a internet às vezes é uma propaganda, uma coisa assim, você utiliza determinado tempo ali. Mas não o suficiente para você ficar, de fato, numa plataforma. Incrível, assim, né? E é algo que a gente não alcança de primeiro. Não pensa. E isso me preocupa, me faz pensar bastante no quesito avaliação. Como eu posso dar uma nota baixa para esse aluno se eu conheço ele, né? Conheci assim, tudo bem, por um mês, né? De fevereiro a março, mas assim, conheço ele, sei da índole dele, porque é o que eu falei, vira e mexe, a gente troca um WhatsApp, sabe? Ele é super consciente da pandemia e tal. E ele não tem aquele acesso que eu gostaria que ele tivesse. Eu não posso avaliar mal um aluno desse. Não seria justo da minha parte. Então, eu acho que além do obstáculo propriamente dito em relação ao acesso à internet, a gente pensar na questão da avaliação desse aluno, né? Como ela pode ser feita, como ela vai ser feita, qual é a avaliação, a gente nunca é tão 100% justa, né? Mas nesse período eu acho que está sendo mais injusto ainda. Assim, por outro lado, também, para não falar só disso, eu tenho recebido trabalhos bem bacanas de outros alunos, mas depois a gente explora esse assunto lá no final do bloco. Então, assim, a gente fica naquela, né? O professor sempre nadando ali com a onda, né? Com a onda e contra a onda, né? Como é que a gente vai perceber esse aluno? A gente não percebe numa totalidade esse aluno que está ali no virtual. Então, eu acho que até mais... então, para pontuar, acho que a minha fala para passar a bola para a Vivi, eu acho que é mais do que o acesso, como você vai avaliar esse aluno, né? Em que sentido? Antes da Vivi comentar, eu só queria, Clarice, que você pudesse esclarecer que você é de uma rede pública de ensino que está sofrendo um pouco mais de pressão aí em torno da aula remota, né? E em torno das avaliações, porque talvez algumas pessoas que nos ouçam pensem assim, mas é um absurdo a professora estar falando de avaliação. Né? Gente, como se fosse uma iniciativa sua, do tipo, não, realmente eu tenho que avaliar o aluno, não é só isso, né? Não, verdade, gente. As questões das redes públicas ainda há uma pressão do Estado, né, do governo, de quem administra aquela rede, em torno desses esquemas que precisaram acontecer, né? Do tipo, já que está dando aula, será que vai ter que avaliar?
E agora a gente começa um debate imenso, e já há algumas pessoas debatendo isso, se essa avaliação é algo que precisa existir Acontecer, e como né? fazer isso. Né? Não, Você queria sim. comentar Não, alguma coisa? Porque eu achei que era importante a gente pontuar, para não ficar não, sim. parecendo que você que quer avaliar os seus alunos como se Não, tivesse gente. tudo bem. Pelo amor de Deus, não, gente. Eu, como professora de artes, eu sempre critiquei muito a questão da avaliação em si, tá? Eu sei que ela é importante, ela é necessária por 300 motivos, dos quais eu não vou parar para falar aqui que a nossa conversa não é sobre avaliação, mas eu, professora Clarice, como professora de artes, eu penso a avaliação no sentido muito mais global, de olhar para aquele aluno individualmente. Não é uma tarefa fácil, tá? Não sei se eu consigo sempre, mas assim, eu, professora Clarice, né, penso em olhar para aquele aluno e avaliar ele de modo global. E eu não consigo fazer essa avaliação de modo global estando numa distância física. Perfeito. Então, uma distância física e até mesmo aqueles, como eu já pontuei, que não conseguem estar presente ali no sistema, né? Então, assim, depois a gente um dia faz uma roda de conversa sobre avaliação. Mas é bom agora pontuar que realmente não é uma escolha minha, é uma imposição do sistema que a gente vive. Vamos lá, Vivi, Então, você. no meu caso, o que aconteceu? Como eu trabalho em duas redes diferentes, né? Os obstáculos são diferentes. Então, assim, na rede privada a gente não teve muitos obstáculos, tá? A maioria dos alunos possui acesso à internet, possuem computadores, possuem celulares e além disso, alguns alunos já conheciam a ferramenta que a gente estava usando para as aulas. Então, assim, para eles, a adaptação nesse sentido não foi tão ruim, nem para a gente, né? Agora, em relação à rede pública, houve alguns obstáculos. O primeiro, que a gente já mencionou, diz respeito à rede, né? Nem todos possuem acesso a ela, ou quando possuem, esse acesso acontece por meio de celulares pré-pagos. E quando o pacote de internet acaba, o aluno não consegue fazer as atividades ou assistir às aulas. Segundo, muitos alunos não possuem computador ou celular. Aí outros precisam dividir os celulares com seus responsáveis, principalmente os alunos do 6º ano. E quando isso acontece, eles não podem assistir às aulas, já que nem sempre os pais estão em casa, né? Porque às vezes alguns pais, mesmo aí com a pandemia, tiveram que trabalhar. Terceiro, explicar como as ferramentas utilizadas funcionavam. Como a Clarice falou, eles não conhecem, às vezes, eles não dominam essas ferramentas, né? Então, às vezes, acessar, colocar senha, colocar e-mail. Alguns alunos não tinham e-mail, então tiveram que criar, ou a rede disponibilizou. Então, assim, foi muito difícil, né? Eram várias mensagens no WhatsApp, professora, minha senha, professora, meu e-mail não está entrando, o que eu faço? Responsáveis mandando mensagem, professora, não sei mexer, professora. E aí você grava vídeo, você pede aluno que já está mais, né, por dentro ali para gravar vídeo, e aí eles me mandavam vídeo, eu colocava no WhatsApp para tentar explicar, né, como se fosse um tutorial mesmo, né, para que eles tivessem acesso. Para finalizar, né, hoje a gente tem cerca aí de 90 alunos cursando o 6º ano, nós temos 4 turmas de 6º ano na escola, e aqui no online, né, nós temos só 8, 10 alunos participando das aulas. É um número muito reduzido. E no 9º ano a mesma coisa, 10 alunos participando, quando a gente tem 60 alunos matriculados nas turmas, né? São 2 turmas de 9º ano, no caso. Então, a gente tenta deixar as aulas gravadas para que eles possam acessar em outros horários, né? E possam assisti-las na hora que eles podem ou quando eles estiverem com internet, né? Quando eles tiverem acesso. É isso. É muito impressionante, né? Depois as pessoas vão começar a se perguntar assim, mas por que essa roda de conversa é sobre esperança? Né? Com tantas Guarde verá. dificuldades. Com tantas dificuldades, mas já já a gente vai falar um pouquinho de esperança. Na verdade, vamos começar agora. Né? O Paulo Freire, na sua Pedagogia da Autonomia, ele diz que a esperança é a força motriz por trás do aprender, do ensinar, do fazer e do inquietar-se. E também do resistir aos obstáculos, né, que impedem a gente de ter alegria. E aí,
nós nos deparamos com uma pandemia que se tornou um obstáculo à nossa alegria, a nossa alegria de dar aula, né? E em muitos momentos até a nossa alegria de viver, né? Porque, Sim, verdade. né, estamos precisando aí já lidar com os efeitos do distanciamento social, tantos dias em casa, né? Muitas vezes sem ver algumas pessoas que a gente ama. Então, realmente, a pandemia se tornou um obstáculo à nossa alegria. Mas nós estamos fazendo essa roda de conversa porque nós somos parte da resistência, né? Resistência no sentido de que, mesmo diante de tantos obstáculos, esses todos que falamos aqui no bloco 2, nós estamos, nem que seja um tantinho assim, plantando esperança, né? É por isso que eu mencionei lá no nosso início que essa é uma roda de conversa sobre esperança, porque nós estamos, mesmo com tantos problemas, tantas dificuldades, tantas faltas, falta isso, falta aquilo outro, né? Ainda assim plantando um pouquinho de esperança, de vontade de acreditar que o futuro pode ser diferente. Sim. E aí, nós vamos falar agora do que nós estamos conseguindo alcançar. Eu queria que as professoras pudessem mencionar as estratégias que estão lançando mão para manter o contato com os alunos. Os obstáculos vocês já falaram, né? Mas e no dia a dia, como que estão as atividades estão sendo aplicadas, que resultados têm tido? E eu queria que a Clarice pudesse começando a falar também um pouquinho agora, de novo, nesse bloco. Gente, na verdade, assim, para uma professora de artes, eu sempre vou falar a frase. É óbvio que não tem nada de bom na pandemia, não tem um lado positivo, com tanta gente morrendo, ficando doente, desempregada, etc. Mas tudo, mesmo tendo um lado ruim, tem coisas que a gente pode aprender, né? Pro bem e pro mal. Sim, com certeza. Então, assim, com a pandemia, eu entendi que a aula de artes, eu percebi que as aulas de artes se tornam mais fáceis. Como assim? Vou explicar. Gente, a gente trabalha numa rede pública, nós três aqui. Raras escolas da rede pública têm um acesso facilitado à internet, tem uma televisão disponível, com DVD, etc., com som, rádio, enfim. E, gente, não dá para dar uma aula de arte só na teoria. Então, é importante eu ter imagem, é importante eu ter vídeos, é importante eu ter um acesso ao YouTube, ter um acesso à música, etc. Com as aulas remotas, eu estou tendo isso e muito mais. Infelizmente, repito, não são todos os alunos que acessam. Como a Vivi também acabou de trazer o dado dela, na minha realidade também. Mas eu percebo que aqueles que acessam, eles vão no futuro, digamos assim, no futuro, não digo futuro distante, não, digo para agora mesmo assim, eles vão ter um acesso mais completo ao conhecimento que eu estou passando. Inclusive, até é engraçado. Até um causinho pequeno para contar. Uma colega minha que trabalha comigo, não na mesma escola, mas na rede da qual eu dou aula, ela encontrou, gente, quando é para ser, né? Ela encontrou a mãe de uma aluna minha. Elas não se conheciam, tá? Mas uma ouviu falar da outra de arte, não sei o quê. Ah, porque é a professora da minha filha. Ah, de que ano é sua filha? Do 5º ano. Ah, já sei, a professora Clarice. Aí, enfim, só para tentar resumir a história. A mãe dessa aluna, ela tem visto as aulas que eu posto, ou faço ao vivo no Facebook, ou faço roteirinho e posto vídeos gravados e tal. E ela falou para essa minha amiga, falou, nossa, aquela professora, ela é super diferente, dá umas atividades bem legais, agora eu tô correndo atrás de material para não sei o quê. Só lembrando, gente, eu não peço para ninguém sair de casa na pandemia, não, tá? Eu peço sempre para utilizar o material que tá em casa. Mas, enfim, eu achei muito bacana essa mãe falando isso, porque, de fato, eu consegui apresentar um vídeo X que talvez eu não conseguiria passar em sala de aula, pela falta de recurso tecnológico. Então, eu consegui colocar determinado vídeo, com uma determinada atividade, da qual ela, né, com esse aluno, né, com essa aluna, vai fazer e vai depois mandar uma foto lá para mim no nosso grupo de Facebook e vai mandar atividade. Poxa, quer um retorno melhor do que esse? Entendeu? Então, assim, para aqueles que podem ter o acesso, claro, gente, eu preferia que todos os meus alunos tivessem acesso. Eu não estou dizendo que está sendo ótimo ficar em casa e, sabe, não ter essa aula diária. Eu não estou dizendo nada disso. Mas eu estou falando em termos de aula, em termos do uso da tecnologia para a minha aula. Eu tenho, assim, eu infelizmente sei que ela está sendo muito mais completa
do que estaria sendo em sala de aula. Ah, professora, mas o quê? Você tem preguiça de dar aula ao vivo? Claro que não, gente. Mas imagina, uma aula de 50 minutos. Eu tenho que sair atrás pedindo televisão, pedindo, sei lá, reservando uma sala. Aí a sala, de repente, não está disponível para aquele dia. Aí você está com planejamento que já tem que mudar tudo. Então, assim, são dificuldades que eu tenho certeza que não são só minhas. Não. Clarice, na verdade, você está dizendo para a gente que o ensino remoto, no seu caso, provou mais uma vez que o Estado tem que cumprir a função dele, Exato. né? De garantir o mínimo de condições de trabalho. Porque se você tivesse o mínimo de condições de trabalho, você poderia estar dando uma aula muito mais sensacional. Então, o ensino remoto está mostrando isso, que se o Estado fizesse o trabalho dele, as aulas presenciais seriam muito mais encantadoras. Tá desmascarando, né, as coisas básicas que a gente precisa, né? Exatamente. Assim, a gente não tem noção de como vai ser o futuro da educação, né? Mas eu pretendo, assim, eu não posso prometer isso, porque eu também tenho que ver todos os meus colegas, ver como vai ser o estado, etc. Mas eu pretendo tentar juntar aí, sabe? Agora o meio físico do meio online. Eu tô com essa pretensão. Vamos ver se vai ser cumprida, né? Sim, é verdade. Clarice, você lembra, assim, de alguma atividade que tenha tido um resultado bem... Você já falou essa de um resultado muito positivo, porque além de atingir a aluna, ainda afetou a responsável dela, né? Você consegue lembrar, assim, aí, de última hora, alguma outra atividade que tenha sido bem legal, num retorno dos alunos que estão conseguindo acessar? Tenho, uma pro 9º ano agora, foi muito massa. No currículo tá falando sobre música clássica e tal, não sei o quê. Música clássica não é uma coisa que a gente para ouvir em casa, assim, né? Pelo menos a maioria não. Eu não. Eu acho bonito, mas eu não dou play aqui no meu Spotify para ouvir música clássica. E aí, o que eu fiz? Eu pedi uma atividade para eles, que eles escolhessem uma música clássica no Google, no YouTube, qualquer música clássica. Escolhessem e fizessem mímicas de movimentos matinais, de acordo com aquela música. Então, podia ser uma música clássica mais rápida, que existe, né? Uma música clássica mais pesada, uma música clássica mais leve. Cara, eu não... Claro, mais uma vez eu volto a falar da Vivi. Recebi pouquíssimos vídeos, mas os vídeos que eu recebi, e olha, editados no TikTok, maravilhosos. Cara, sério, os vídeos estão... Não, eu estava vendo os vídeo curtinho, assim, que eu falei, gente, 2 minutinhos no máximo, olha só. Eu assistindo o vídeo chorando. Aí depois eu dei um feedback para aqueles alunos que mandavam, eu gravava um videozinho para eles falando, cara, eu preciso gravar um vídeo para vocês verem a minha cara de como tá sorrindo. Orgulhosa. Esses vídeos foram incríveis. Então, assim, é o TikTok, galera. Vamos explorar isso aí, sabe? Por que não? A tecnologia, ela tem tudo pra ser boa, né? Basta a gente saber usar. Então, foi uma outra atividade que eu provavelmente não teria se fosse no espaço físico. Quer dizer, eu acredito que até eles fariam ali ao vivo, para mim, etc. Eu não duvido disso, não. Porque nos anos, geralmente, eles até compram mais a proposta, né? Mas, assim, um vídeo desse escalão, com edição e tudo, eu não teria, sabe? Então, foi bacana também. Você vai contar para a gente agora a sua experiência com a gravação de aulas disponibilizadas no YouTube pela tua rede? Eu vi aqui na rede uma pesquisa de interesse de quem estaria interessado em gravar aulas na prefeitura, para o canal da prefeitura que está no YouTube, de diversos segmentos, seja arte, seja português, matemática, por aí vai. Claro que eu me interessei, óbvio, né? Porque aqui a Débora já me conhece profundamente, sabe que eu sou das câmeras, né? É estrela. Eu sou estrelinha já. Aí eu falei, bora lá, né? Vamos fazer. Então eu marquei lá meu interesse para gravar aula para os 9º anos. Então a gente tô gravando aula, já tá no ar umas 3 ou 4 aulas, se eu não me engano. Essa semana, inclusive, vou gravar outra. Mas, claro, aulas que tenham a ver com o nosso currículo, né? Óbvio. Então a gente recebe essas habilidades, que inclusive também teve tudo ser modificado. A gente está trabalhando com trimestre e tal, enfim, o calendário todo pirado, né? E a partir dessas habilidades, a gente monta uma aula, né? Monta um PowerPoint ou o que quer que seja, leva para o dia da gravação e a câmera, né? Como é que diz? A câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, assim, uma frase tipo isso. Acho que é isso aí. É isso. Então, desculpe, cineasta, se eu errei a frase. E a gente está gravando, e assim, está sendo muito bacana. E veja, não é uma aula que eu gravo só para os meus alunos, não. É uma aula para a rede municipal.
Então, assim, tanto que, por exemplo, tem uma amiga minha que está gravando aula para os oitavos, que eu já usei a aula dela para os meus quintos, porque, assim, o assunto às vezes bate, ele é cíclico, né? Então, vale muito a pena, está sendo bem legal. É claro, a gente não tem, assim, um retorno de quantas pessoas, de fato, estão vendo essa aula. Mas que ela é espalhada aí... Mas não fica lá no YouTube as visualizações, não? Eu acho que eu não sei se a prefeitura tirou ou deixou. Eu sei que comentário eles cortaram para não ter comentário aqui. Em geral eles tiram os comentários. Mas eu não vi muito alcance ainda não, Débora. Mas assim, Não viu porque não está disponível. Exatamente. Aí eu sei que eu tenho espalhado aí, né? Todo mundo recebe minhas aulas. Eu falei, não, vai ver, minha família recebe. Falei, vai ver. Tá sendo uma experiência bacana, né? Então, eu acho que, assim, só para também não me alongar muito, para dar o espaço para Vivi também, eu vejo que tá sendo um aprendizado para mim, sabe? Brincadeiras à parte, assim, de eu gostar de câmera ou não, assim, não é nenhum problema quem não gosta, quem é tímido, quem não é. Mas eu acho que está sendo um aprendizado também, sabe? Tanto de busca de conteúdo para eu aprimorar o meu conteúdo e tentar dar aulas mais interessantes, quanto de me entender quanto professora também. E que a gente sempre está buscando evoluir, né? E assim, a Débora falou que está há 3 anos na rede, eu estou só há 2 anos, então eu estou há pouquíssimo tempo. Eu sinto, por exemplo, que ano passado, que foi o primeiro ano, eu já estou melhor agora no segundo, apesar de ter esse gap com a pandemia, né? Mas eu sinto um pouco mais de segurança, de estar ali, de dar meu conteúdo. E eu acho que ano que vem, né? Não sei se vai voltar esse ano ou não, mas com todo esse aprendizado que a gente está tendo esse ano, não só em arte, não, tá? Tô falando de uma forma geral mesmo. Eu acho que ano que vem a gente tem tudo para ser melhor ainda, né? Porque a gente está também precisando estudar diferentes formas de dar aula, estudar talvez mais profundamente um conteúdo ou não. Enfim, né? E se reinventar. Eu acho que o papel do professor está sempre se reinventando, né? Querendo ou não. Sim, é verdade. Isso. E você, Vivi, conta pra gente. Então, como eu já tinha mencionado antes, né, o anúncio das aulas online veio primeiro pela rede privada. E a escola já possui uma plataforma. Nessa plataforma, a gente publicava atividades para os alunos e vídeos, né? A gente não tinha um contato direto com eles. Então, depois de uma semana, nós começamos a utilizar o Discord, que é uma plataforma, uma ferramenta que eles já tinham conhecimento, pelo menos os alunos da rede privada, porque eles jogam pelo Discord, né? Então, eles acabaram ensinando para a gente algumas coisas, foi nesse sentido. Em relação à rede pública, os professores começaram a se mobilizar, eu comecei a procurar os alunos pelas redes sociais, né? A gente não tinha tanto contato ainda, principalmente com os alunos do 6º ano, com os alunos do 9º foi bem mais tranquilo, porque já foram meus alunos no 6º, né? Então, nesses 4 anos aí, praticamente, a gente já tinha um contato maior. Eu busquei por uma aluna, então, na rede social, passei meu WhatsApp para ela e perguntei se eles tinham interesse em ter aulas, né, nesse período, já que alguns gostariam de tentar provas para as escolas federais, né? E eles se interessaram, então me colocaram no grupo do 9º ano e então a gente começou a ter uma troca, né? Criei um grupo para o 6º ano também e aí a gente começou a conversar, a interagir e tudo mais. Aí logo em seguida a gente criou salas no Google Classroom, né? Também com a publicação de atividades, começou a divulgar na tentativa de buscar os alunos, né? Para que eles participassem das aulas. E agora a gente está tendo aula pelo Teams, né? Que aí, assim, a gente não tem alcançado tantos alunos na rede pública, mas tem sido uma experiência agradável, né? Tem sido bem interessante. Em relação a algumas atividades, né? Que você havia perguntado, tenho utilizado bastante jogo, né? Com eles, na tentativa de tornar as aulas mais atraentes, mais dinâmicas, né? Uso de vídeos, a mesma coisa que a Clarice falou. Infelizmente, em sala de aula, a gente não tem o recurso tecnologia, né? Seja pela rede, a internet que às vezes funciona, a internet que às vezes não funciona, o material que às vezes a gente precisa levar o computador, a gente precisa levar o nosso computador, né? A escola não tem tantos computadores, ou não tem nenhum, tem escolas que têm laboratório de informática, outras não possuem.
Então, assim, fica mais difícil em sala de aula. Porém, aqui a gente consegue acessar o YouTube, a gente consegue usar um jogo, a gente consegue ter mais recursos nesse sentido, né? Então, assim, uma experiência positiva foi o uso de jogos com eles. Eles são bastante competitivos, então eles adoram jogar, né? Pedem para repetir, e aí, ao mesmo tempo, eu consigo fixar o conteúdo com eles, né? E aí eles ficam, professora, deixa eu jogar de novo, eu errei, deixa eu tentar de novo, deixa eu conseguir uma posição melhor. Eu, não, vai lá, vai lá. E assim, eu uso o Kahoot, né? É uma ferramenta bem interessante, porque ela te dá um feedback, você consegue depois entrar na turma, naquele desafio que você criou, e então você tem ali o feedback dos alunos, o que eles acertaram, o que eles erraram, qual foi a questão que eles mais erraram, e aí você consegue modelar suas aulas, né? Organizar, voltar a um determinado assunto para que eles possam ter mais conhecimento, possam pegar aquela matéria, aquela disciplina melhor, né? Então é isso. Muito legal. Eu não poderia também deixar de falar um pouquinho sobre a sala de leitura, né? A Clarice falou no âmbito da disciplina de artes, a Vivi no âmbito da língua portuguesa, e no espaço de leitura nós também precisamos nos reinventar, né? Tem uma frase do Mário Quintana que eu gosto muito, que diz que o que mata um jardim não é um abandono, né? O que mata o jardim é um olhar de quem por ele passa indiferente. Essa frase, ela me toca profundamente, porque eu percebo que muitas vezes a indiferença faz os resultados serem tão ruins, tão negativos, né? Quando, às vezes, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, a gente conseguiria ter um resultado melhor. Então, na sala de leitura, e muitos professores na escola em que eu atuo sabem disso, os alunos são muito assíduos. É um espaço que os alunos acessam demais para ler bastante. Nós temos muitos leitores assíduos na escola. Vão para lá também por motivos de convivência, para jogar. Então, não ter o espaço da sala de leitura fez muita falta na vida desses leitores, né? E também dos outros que ainda estavam tentando desenvolver o hábito e o apreço pela leitura. Então, quando eu comecei a perceber as dificuldades, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho aquele livro que o aluno quer. Esse livro não está disponível online. Como que a gente pode fazer? Então, eu me reuni com a professora, uma outra professora que é minha companheira na sala de leitura, somos duas lá atuando, e começamos a pensar como poderíamos nos reinventar. E aí começaram a surgir algumas ideias, né? Por exemplo, começamos a disponibilizar para os alunos tutoriais de como acessar o aplicativo disponibilizado pela rede, porque a rede tem um material de leitura, então como acessar? Então fizemos um vídeo para ajudá-los, né, a acessar esse material, a acessar livros disponibilizados pelos autores. Começamos a postar convites para lives de autores conhecidos, autores que eles gostam. Começamos a fazer brincadeiras, enquetes de jogos baseados em livros, lançávamos lá uma pergunta, né? Com que personagem você gostaria de tomar um café? Então, mesmo com a falta do livro físico e muitas vezes do livro em formato digital, nós conseguimos afetar esses alunos de diferentes maneiras, né? Sabemos que as nossas ações elas são muito reduzidas pela falta do livro, mas ainda assim nós conseguimos, em certa medida, nos reinventar. E algo que deu muito certo, foi muito exitoso, foi convidar os professores da escola para participarem de lives. Então, nós convidamos os professores e começamos a fazer lives no Instagram da sala de leitura. E nós temos lives lá com 84 visualizações, né? Se você pensar numa escola, uma escola pequena, né? Termos 84 visualizações, sabendo que muitas vezes muitos alunos não têm celular, não têm rede, isso significa que a live está correndo. E os alunos começaram a dar um feedback positivo. Quando que vai ter a próxima live? Ouvir o professor tal foi tão bom. A gente percebe o carinho de vocês. Então, deixamos um pouquinho a nossa desesperança de lado para levar um pouco de esperança para esses alunos e vimos assim
um resultado bastante positivo, né? Então, é um pouco essa frase do Mário Quintana. Eu não podia ter um olhar indiferente a esses alunos, a esses leitores tão assíduos. Eu não podia abandoná-los. Eu precisava me reinventar, nem que fosse um pouquinho, nem que fosse para atingir 3, 4. Eu precisava me reinventar e fazer diferentes atividades. Eu tenho total clareza de que eu não atingi a totalidade daqueles estudantes. Mas que bom que nós conseguimos acessar e atingir pelo menos alguns, né? Que foi o que aconteceu aí nas experiências da Vivi, na experiência também da Clarice. Nós não somos ingênuas de achar que estamos aqui atingindo todos os nossos alunos. Nós temos total clareza de que não estamos atingindo. Mas que bom que nós estamos atingindo 1, 2, 3, 10, né? Os que sejam. Então, nós vamos para o nosso último bloco, que que é o bloco das últimas considerações. Agora eu queria deixar livre. Eu queria saber quem gostaria de fazer suas últimas considerações, para a gente poder encerrar essa roda de conversa que tá tão esperançosa. Agora a Vivi começa aqui, ó. Jogou para você, Vivi. Sim. Eu escrevi um textinho aqui, um pouco de desabafo, assim, com tudo que a gente está vivendo, né? Então, eu escrevi assim: a pandemia trouxe-nos incertezas, também nos mostrou o quanto somos frágeis e o quanto precisamos melhorar e mudar. Hoje estamos diante de mais de 680 mil mortes pelo mundo, quase 95 mil só aqui no Brasil, né? Dados do site do Ministério da Saúde de ontem. Muitas incertezas e muitas dúvidas. Tivemos que nos adaptar, tivemos que ter empatia, senso de coletividade, o que infelizmente foi ignorado por alguns, mas esse é um outro assunto. A pandemia mostrou-nos também a importância das escolas para milhares de crianças e quanto a desigualdade está presente em nossa sociedade, visto que as aulas online não contemplam a todos. Espera que saia. Pois muitos ainda não possuem acesso à rede ou a tecnologias digitais. Por isso, a necessidade de uma escola pública e de qualidade. Gostaria de reafirmar também a importância de continuarmos a usar as tecnologias em sala de aula, desenvolver novas práticas e, assim, possibilitar que nossos alunos tenham acesso a elas, já que eles não têm, às vezes, em casa, mas para que eles possam ter em sala de aula. Já que alguns, como observamos, não possuem acesso em casa ou não dominam os seus recursos. Obviamente, é preciso a ajuda e responsabilidade dos governos para nos ofertar os recursos necessários para isso. Encerro parabenizando os professores brasileiros, não por se reinventarem nesse momento, mas por estarem se reinventando a todo tempo, né? Seja para atingir uma determinada turma, seja para alcançar um determinado aluno, seja diante das dificuldades e desafios que enfrentamos todos os dias. É isso. Gente, eu vou embora. Se soubesse esse texto, aí eu ia. Tá vendo? Podia ter começado, Clarice. Mentira, tenho certeza que vai ser a altura. Não, vamos voltar. Eu começo, depois a Vivi termina. Não, gente, a brincadeira da parte é muito bom o texto, Vivi. Fiquei assim, bem ouvindo assim, feliz, sabe? Quando você ouve feliz, muito, muito bacana, parabéns. Isso aqui não foi combinado, tá? Eu estou parabenizando ela de verdade, ok? Não sabíamos do texto. É muito isso, assim, e ouvindo o teu texto e pensando em tudo que a gente está conversando, eu não estou aqui, obviamente, para falar mal de ninguém, porque eu não sou perfeita longe disso, mas eu acho que a nossa entrega, a entrega de nós três aqui, ela faz muita diferença. Então, talvez o professor que não esteja se entregando, não porque não pode, mas porque não quer, que isso fique claro. Talvez seja interessante ele repensar nessa prática dele, né? Porque a gente vem num currículo, assim, não estou falando de geral, não falando só de arte, não. Um currículo, às vezes, muito conteudista, que a BNCC, eu sei que está modificando isso, tá? Mas a gente não está na prática de todo professor ainda. Então, de repente, acelerar esse pensamento, da gente tentar sair um pouco do conteúdo e ir mais para o lado do carinho, do cuidado do jardim, né? Como disse o Mário Quintana. Eu sei que dá trabalho. Quando eu falo na minha prática, em termos da avaliação, de tentar olhar para o todo, para o aluno,
Tem professor que me olha torto e tipo, então você não dá prova, mas ninguém merece, não sei o quê. Gente, como é que eu vou avaliar um aluno, ainda mais em artes, sobretudo em artes, né? Analisando por meio de apenas questões teóricas que a gente coloca ali num papel. Eu quero avaliar ele no dia a dia, eu quero avaliar o interesse dele, a entrega dele, até mesmo o comportamento dele. Óbvio, eu não sou pai nem mãe de aluno, mas o comportamento que eu digo social, em sala de aula, sabe? Isso dá trabalho. Dá muito mais trabalho do que fazer uma prova que valha de 0 a 10. E eu não estou criticando quem dá prova, eu entendo a importância dela. Estou falando de um outro olhar, tá? Então, não estou generalizando, não estou aqui falando mal de colegas, não é nada disso, galera. Mas a gente pensar um pouco mais nesses alunos como nossos jardins, né? Óbvio, tem aluno que a gente, putz, grila. Claro que tem. Todo mundo aqui, óbvio. Mas também tem aluno que, caramba, que ele vai, né? Só você tem que dar uma cordinha ali que ele vai, e vai longe, e vai muito bem. Então, eu acho que essa, né, repito, a pandemia não é boa. Tem gente morrendo, gente em luto, gente sofrendo, gente desempregada, gente tem tudo isso de ruim. Mas, dentro disso tudo, ela nos possibilita que a gente olhe para nós mesmos, né? E repense um pouco o que a gente está fazendo, conserte o que a gente está errando, porque é óbvio que eu erro, vocês erram, é normal, mas queira de fato, né, pensar e pensar na própria prática do professor, né? Porque, gente, a gente ama o que a gente faz, não tem jeito. Assim, é claro, a gente gosta de salário na conta também, isso é óbvio, como qualquer profissional, mas, pô, ser professor no Brasil, a gente sabe que não é uma coisa fácil. Então, se a gente está fazendo, é porque a gente ama muito. E eu sei que eu posso falar isso por vocês, né? A gente ama muito, e a gente está aqui na luta. Então, essa roda de conversa, essa esperança é repensar isso, repensar nossa relação com o aluno, repensar nossa relação com outros professores, ter uma troca, né? Ensinar, aprender, ter uma troca maior, né? Em relação a isso. E eu acho que é isso, gente. Acho que essa roda aí veio para... É a esperança mesmo. A esperança é a última que morre, né? Vamos tê-la. Então, eu também queria encerrar assim, com algumas últimas considerações, né? Vou fazer o uso aqui também da minha cola. Eu queria enfatizar que eu vejo nesse nosso esforço que pontuamos aqui, que é gigantesco, né? Imagina o que é você, por exemplo, no caso da Vivi que mencionou, que os alunos, os pais ficam perguntando como acessar e ter um e-mail. Imagina quantas horas ela não ficou online tendo que responder Sim. as mesmas perguntas, né? Sim. E óbvio que a Clarice também. Então, assim, eu vejo nesse nosso esforço e de muitos outros profissionais, que eu tenho certeza que existem muitos outros profissionais em prol de, mesmo diante da pandemia, atingir e alcançar os alunos como um esforço de resistência, um esforço de luta, né? Contra a manutenção de um sistema que a gente sabe que é excludente. Excludente porque alguns alunos não tiveram um minuto sem contato, ainda que remotamente, com os seus professores, ao passo que os alunos da classe popular estão ainda hoje tentando acessar qualquer informação que seja da escola, porque o pacote de dados acaba quando ele sai, né, do WhatsApp, porque muitos pacotes dão o acesso ao WhatsApp gratuitamente. Então, a gente sabe que esse sistema é excludente e nós trabalhamos com os excluídos, porque nós estamos na rede pública de ensino, né? Ainda que haja diferenças, a Clarice pontuou isso em determinado momento da fala dela. Então, nós sabemos que esse nosso esforço é um esforço de resistência e de luta contra esse sistema que é excludente, né? Nós não poderíamos deixar os nossos alunos, aqueles que podem, aqueles que têm condições, sem acesso a nós, sem acesso a informações da escola, sem acesso ao conteúdo e aos saberes de língua portuguesa, matemática, arte e ciências, né? Estamos fazendo a nossa parte nesse movimento de resistência, nesse movimento de luta. E eu queria pontuar também que, mesmo que essa seja uma roda de conversa, no sentido de valorizar o empenho do docente em tempos tão difíceis, né? Os nossos esforços aí para alcançar e atingir os nossos alunos, ainda que remotamente, essa roda de conversa está enfatizando a total necessidade da interação pessoal. Nós não estamos aqui dizendo que
a educação, ainda que praticada de modo remoto, né, é o ideal. Ao contrário disso, o que a gente está dizendo é que conseguimos um pouquinho de avanço, né, com muito esforço, um pouquinho de avanço, né, o que reitera a necessidade da interação se dar de modo presencial, e que nós rejeitamos assim o ensino remoto como um ideal a ser alcançado. Nós não achamos que o ensino remoto é um ideal e que a educação deva chegar lá um dia. Não estamos aqui defendendo que queremos de casa atender as nossas turmas, ao contrário disso, né? Ao mesmo tempo, não estamos aqui ingênuas aos interesses do mercado, que podem indevidamente usar as experiências que nós pontuamos aqui como uma justificativa para uma educação praticada como mercadoria privatista. Mas os nossos esforços aqui apresentados têm a ver com uma garantia de uma educação pública, né? Porque somos professores da rede pública, uma educação como direito de todos. Então, os nossos esforços não podem, de jeito ou maneira, servir como uma justificativa para o mercado. Olha, dá certo, vamos fazer. Não, é o contrário, né? Dá certo de modo presencial. E vai dar ainda mais certo se nós tivermos os recursos que precisamos, né, Clarice? Exatamente. É sobre isso que estamos falando. Débora, você quer... Então, não só a educação é direito de todos, como a tecnologia também é direito de todos, né? O acesso é direito de todos. Então, para finalizar, ainda que tenhamos tido algum resultado, ele é muito pequeno diante da importância dos espaços da escola. Não é da escola, é dos diferentes espaços da escola, do contato diário com os estudantes, da importância do afeto, a Clarice acabou de falar disso, né? E da humanização, que só é possível por meio do contato presencial. Então, ainda que esta seja uma roda de esperança, é também uma roda em que nós pontuamos, né, que o ensino remoto não é um ideal a ser alcançado. Para finalizar, eu tenho que finalizar sempre com literatura, gente. Está ficando uma coisa... Tem um livro que eu adoro, que eu usei muito na minha dissertação, que é um livro chamado Indês, de um autor chamado Bartolomeu Campos de Queiroz. E é um livro lindo, com uma linguagem leve, poética, e ele fala muito sobre a infância dele. E é óbvio que ele não podia deixar de fora a experiência escolar dele. Então ele fala muito da professora, muito de como ele aprendeu. E aí tem um momento em que ele conta assim: sábado e domingo, a escola dialogava com o silêncio. Ela dormia calada na praça da cidade, sem letras e números, sem voz ou sino. A saudade dela me invadia, imensa, sem a escola perceber a minha esperança. Então eu uso, né, esse pequeno fragmento do livro Indês para dizer que hoje a nossa escola está dialogando com o silêncio, mas que nós estamos esperançosos de que no futuro próximo possamos voltar a fazer dela e expulsar de nós essa saudade que nos invade. Tá bom? Muito bem. Lindo. Muito obrigada, foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero que tenha dado tudo certo nessa gravação. E eu espero que todo mundo que ouça essa nossa roda de conversa seja invadido um pouquinho também com a nossa esperança e com o nosso reinventar nesse fazer diante da pandemia. Um beijo para vocês e até mais. Beijo. Tchau. Tchau.